Começa aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje comigo aqui na bancada o Agostinho Teixeira. Bom dia, Agostinho, tudo bem com você? Tudo bem, Pedro, bom dia para você, para os nossos ouvintes. E temos muitos assuntos das últimas horas, hein? Não vamos nem falar dessa semana que foi agitadíssima, mas nas últimas horas tivemos novidades. Não dá para chamar de ex-secretário, né? O secretário afastado, Alexandre Baldi, tecnicamente é isso. Se bem que eu acho que ele não volta, hein? Não sei se volta, acho que não sei se volta, né? Nessas condições, não sei se volta, mas vai ser solto, né, Pedro? O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, né? Mais uma aí para o histórico. O currículo dele. Exatamente, né? Ele que é criticado, né, por vezes, por modificar decisões aí de instâncias inferiores. Dessa vez foi preciso chegar ao Supremo Tribunal Federal para que o secretário de Transportes afastado aqui de São Paulo, Transportes Metropolitanos, o Alexandre Baldi, pudesse responder em liberdade pelas acusações que foram colocadas contra ele. Ele foi preso nessa semana, né, Agostinho, numa operação da Polícia Federal e permaneceu preso na Superintendência da Lapa. A defesa foi até a segunda instância, perdeu. Foi até o STJ, perdeu. E aí chegou no Supremo Tribunal Federal. A Júlia Calembá está conosco para trazer informações aí sobre esse caso aí, Giovana? A Júlia Calembá está aqui conosco, ao vivo, na abertura do Jornal da Bandeirantes, gente, deste sábado. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. Pois é, o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade ao secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, que atualmente está de licença aí do cargo. Ele pediu 30 dias de licença do cargo. A prisão dele foi temporária, então só de 5 dias. Ele que foi preso na última quinta-feira. Essa decisão é do ministro Gilmar Mendes. A gente lembra, né? O Baldi teve a prisão temporária decretada pela primeira instância da Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro, na Operação Dardanários, né? Que é um desdobramento da Lava Jato que apurou aí desvios na saúde, tanto aqui do Rio de Janeiro como em São Paulo, usando a Fundação Rio Saúde para cometer aí todos esses desvios. Essa fundação que administrou hospitais estaduais aqui do Rio de Janeiro e também de Goiás. E o secretário, pessoal, ele está bem enrolado, viu? As informações do Ministério Público dão conta de que ele recebeu propina da Junta Comercial de Goiás, 15% de um contrato com uma empresa da Junta Comercial de Goiás. Ele recebeu também propina no valor de R$100 mil durante um jantar de Edson Diorno, que era o ex-diretor da Organização Social para a Saúde, em uma caixa de gravata. Ele também recebeu mais propina, R$500 mil em propina, em troca de auxílio aí para regularização dos pagamentos da Organização Social Pró Saúde. Ele ainda pediu que esse dinheiro fosse endereçado como doação extraoficial para sua campanha de deputado federal em 2014. Então ele está bastante enrolado, mas aí agora foi concedida a liberdade a ele pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, e a defesa dele afirma que foi desnecessário, né, a gente sabe, exagerado, determinar a prisão por supostos fatos do quais Alexandre sequer participou lá em 2013, na época que ele era secretário de Indústria e Comércio em Goiás. Ô, Júlia, e tem previsão de quando ele sai, não? Já tem alguma informação? Não, a gente ainda não tem essa informação, estamos buscando para saber quando que ele vai ser de fato liberado, mas deve ser ainda hoje a liberação dele. Júlia Calembá conosco, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Júlia, bom dia para você aí, bom plantão nesse sábado. Agostinho, nas próximas horas, certamente, o Alexandre Baldi já estará em liberdade, né, e vai agora responder a essas acusações aí trazidas pela Júlia. E vai ficar, mais uma vez, né, por ser um caso envolvendo aí um ex-ministro, né, secretário de Estado, vai ficar a questão dos limites que são colocados numa investigação por integrantes do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal, né, sobre a necessidade, a conveniência, né, da prisão nesse momento das investigações. E por mais que a gente tenha que dar aqui o benefício da dúvida, né, e tenha que trazer para o nosso ouvinte aqui o que diz a nossa legislação, né, a respeito desse assunto, é muito midiática, né, a repercussão, né, de uma prisão de uma autoridade como essa. E às vezes é isso que se busca. Não estou dizendo que é nesse caso específico, até porque a gente tem pouco conhecimento ainda dos fatos que foram narrados. O que a gente precisa cobrar aqui é que o Ministério Público seja duro
e seja rápido nessa investigação. A investigação já está com um atraso em relação aos fatos que aconteceram lá atrás. 2013. Né? 2013. Nós estamos em 2020, então 7 anos depois. Então você imagina quanta coisa não desapareceu nesse tempo todo, né? É verdade. Não desapareceu a montanha de dinheiro que a polícia diz que achou em endereços ligados a Alexandre Baldi. Você tem toda a razão. Eu acho que tudo tem que ser explicado. A defesa diz que foi arbitrário, desnecessário e tal. Tem uma coisa que acho que é indefensável. Não há explicação razoável que ele possa dar para essa dinheirama, nota sobre nota, nos endereços que a polícia diz que encontrou esse dinheiro. Não tem justificativa. Não há nada, na minha opinião, que ele possa dizer que justifique minimamente um cidadão ter quase 250 mil reais em notas. Não há nada. Né? Se isso se confirmar, e não sei se há como não confirmar pelo relato feito pela Polícia Federal, então, a partir daí, acho que de fato é bem complicado pro secretário afastado se justificar. Fora isso, alguns aspectos que chamam a atenção, né, Pedro? A gente tem visto uma onda, dá para dizer isso, de ações contra tucanos, né? Houve um tempo em que isso não aconteceu por algum motivo. Há quem diga que tinha a ver com a presença de Sérgio Moro à frente da Polícia Federal. Ele, já como juiz em Curitiba, também era acusado, era questionado, porque ele preferia agir contra, aparentemente, uma ala de políticos e não contra outros. Essa era uma queixa. Claramente se falava que ele tinha uma predileção por petistas. Havia isso, certo ou errado, criticavam ele por isso, e essa saída dele do Ministério da Justiça e essa sequência de casos contra tucanos, e teve o caso do senador José Serra, não é isso, Pedro? Isso. O ex-governador Alckmin. Enfim, e agora o secretário Baldi, que não é tucano, né, mas é do governo tucano. Então isso chama atenção. Será uma coincidência apenas? Tem também o fato do governo federal não ter nenhuma simpatia, o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma simpatia pelo governador João Dória. Eu não sei, esse balaio todo está feito, está formado, e essas discussões acho que cabem nesse momento. Só mais uma coisa que eu queria registrar aqui nesse começo, Pedro, é o seguinte: quando houve a prisão de Baldi, os nossos ouvintes aqui, num grande número, mas foi muita gente mesmo dizendo, não se impressione que ele vai ser solto já já. Não se impressione que o Supremo vai soltar. Você que é o cara das leis aqui, Pedro Campos. Eu sou só curioso nessa área também. Mas incomoda isso. Você tinha uma prisão de 5 dias, são só 5 dias. E aí se consegue uma medida no Supremo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que se meter nisso mesmo? É para isso que tem o Supremo? Não, certamente não, mas há caminhos para se chegar até lá. E com bons advogados você consegue essas manobras. Não é a primeira vez que a gente está vendo isso, né, Agostinho? Tão importante quanto essa discussão, eu repito, é a necessidade de se levar Alexandre Baldi para a cadeia. Será que é melhor levá-lo para a cadeia e ele nunca mais devolver esse dinheiro aí que ele supostamente está sendo acusado de desviar? Ou uma investigação rápida, né, que faça com que ele sofra ali as punições, se tiver, repito aqui, culpa no cartório, que ele devolva essa grana? O que é melhor? Essa é a pergunta que fica para o nosso ouvinte também participar conosco, né? Tem gente que pode achar, não, o sujeito aí tem que responder preso, tem que ficar na cadeia. A lei não diz isso. A lei diz o seguinte: se ele não está atrapalhando a investigação, se ele não vai fugir do país, aquela história toda que todo mundo já sabe, não precisa ser especialista em nada, né? A gente já está acostumado a ouvir isso, até por conta, né, de reiteradas prisões aí de autoridades. Então a lei diz isso: se o sujeito está aí para responder, não está coagindo testemunha, não está atrapalhando a investigação, não está destruindo prova, para pedir a prisão temporária, a prisão preventiva, tanto tempo depois, né? Porque não se trata de um flagrante, ele não foi preso em flagrante delito. Então precisa ter esses requisitos. Mas durante um tempo, Pedro, a Lava Jato, que foi cantada em verso e prosa, por quase todo mundo, usou como forma, como estratégia, prender para coagir. Isso foi feito. Para fazer delação. Para você induzir, não vou falar obrigar, porque vai parecer forte demais. Para você induzir o cidadão a fazer delação, e algumas delações que não se sustentavam de pé.
Algumas delas, não todas, obviamente que não, mas algumas delas que davam a impressão de ser uma delação montada às pressas para conseguir o benefício. Então a gente só precisa saber o seguinte: o que a gente quer da vida? Que formato a gente quer? Lógico que a lei é que tem que balizar tudo isso. Mas a lei, você sabe melhor que eu, ela tem uma margem de subjetividade que permite você fazer para mais ou para menos, claro, de acordo com o gosto do freguês, né? Em relação ao Sérgio Moro aí que você citou, eu não queria te interromper para você concluir o seu raciocínio, né? Mas em relação a tucanos e Sérgio Moro, claro que tem aquela foto, né, que é muito característica do Sérgio Moro e o Aécio Neves num evento aqui em São Paulo, se eu não me engano, acho né? Que sim. De uma revista ali trocando sorrisos no meio de uma investigação contra petistas, contra MDBistas e tal. O PSDB naquele momento não era a base do governo. A investigação estava centrada em desvios cometidos por indicações políticas na Petrobras, né? Foi daí que a gente, né, puxou esse fio todo aí e virou esse monstro, a Operação Lava Jato. Mas é um bom momento, né? Com essa distância me parece que é importante para a gente escolher o que tivemos de bom e seguirmos nesse caminho de combate à corrupção e corrigir os erros que tivemos durante a Operação Lava Jato, para que em outras forças-tarefas que possam surgir, eles não sejam cometidos. Aí você vai me perguntar, mas e o prejuízo para as pessoas que foram, né, de alguma forma envolvidas indevidamente, foram presas indevidamente, né? É irreparável, não tem, né? A reputação... Você lembra daquele reitor da Universidade de Santa Catarina que se matou? Ele tentou provar a inocência, não conseguiu, foi expulso da universidade, não aguentou essa pressão e tirou a própria vida, né? Acabou com a vida dele. Alguns meses depois, o que o Ministério Público conseguiu apurar? Que ele não tinha responsabilidade sobre aqueles atos que estavam sendo imputados a ele, né? Então, essa intenção que nós temos aí, às vezes, de tornar uma investigação mais importante do que o Ministério Público, que os procuradores da Lava Jato sejam aí comparados aí a personalidades e autoridades, né, de grande relevância na nossa sociedade. É isso que o Procurador-Geral Augusto Aras está tentando fazer. Está tentando separar o joio do trigo. Tem interesses ele de acabar com a Lava Jato? Tem interesse? Nós vamos saber isso no futuro. Agora, que um debate sério, que um debate técnico precisa ser feito em relação às forças-tarefas, eu não tenho dúvida, né? Tem muito benefício que foi colhido aí dessa fase da Operação Lava Jato. Agora, tem algumas posturas que sugerem um aprofundamento aí, um estudo mais aprofundado para a gente saber exatamente o que pode ser corrigido e que não insistir, não tenhamos, né, esse caminho aí a ser seguido para as próximas operações que virão, né, Agostinho? É verdade. Eu acho que a gente não pode, como se diz, jogar água fora do banho junto com o bebê. Né? Então você tem que separar o que é bom e o que não é tão bom. Eu tenho a impressão, e é só uma impressão, de que o problema não está na Lava Jato. Está em algumas pessoas que comandam ou comandaram durante algum tempo a Lava Jato. Você tem claramente diferenças de condutas entre, por exemplo, a Lava Jato de Curitiba e a Lava Jato de São Paulo. Claramente, há uma divisão que para nós leigos até escandaliza. Você fala, é a mesma lei, nós estamos no mesmo país, são promotores de justiça, são juízes dos dois lados, mas eles têm visões diferentes. Então eu acho que a gente não pode partir de um extremo para o outro. Partir da condenação imediata, a exposição, a execração pública sem ainda o final do processo, mas não podemos também partir para o outro extremo, que é de acabar com tudo, terra arrasada, vamos começar de novo, acaba a força-tarefa, acaba a Lava Jato. Temos que chegar num momento nessa vida nossa, aqui no nosso país, em que a gente tenha tranquilidade jurídica, a gente saiba. O cidadão foi pego com dinheiro, não tem explicação, não tem origem, ele vai responder na justiça. Agora não pode, porque o cidadão é ministro de governo, como Onyx Lorenzoni, que confessou que recebeu caixa 2. Ele confessou, não fui eu quem disse. Fez um acordo aí, né? Ele fez um acordo, vai pagar uma grana aí, pediu um empréstimo bancário de 100 mil e vai pagar em parcelas.
Quer dizer, aí não dá, né? Aí não é nem 2 pesos e 2 medidas, aí é um país diferente. Há uma Constituição para uns e uma Constituição para outros.